Oi, meu nome é Kelly, eu sou estudante de Engenharia Civil e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre a pressão e fluidos em aplicações de cálculos de barragem. Nosso objetivo hoje é mostrar como esse cálculo funciona e se aplica para garantir a segurança e evitar problemas em projetos de engenharia. Sobre o conceito da pressão e fluidos. A pressão é a força aplicada sobre determinada área. Aqui a gente tem a pressão, é igual a força sobre a área. Quanto menor a área, maior é a pressão. E agora, vamos ver como isso atua nos fluidos. E para a gente entender como essa pressão funciona nos fluidos, a gente precisa manipular essa fórmula aqui, que ela é funcional só nos sólidos, né? Para os fluidos, a gente tem uma característica muito importante, que é a sua densidade, isso que diferencia um fluido do outro. E a densidade é dada pela massa sobre o volume. Isolando a massa, que a gente vai ter que usar isso daqui a pouquinho, a massa é igual a densidade vezes o volume. Aqui, olhando para essa fórmula aqui, essa força é igual a massa vezes a gravidade. Então, fazendo essa pequena manipulação, é a massa vezes a gravidade. Que massa? Essa massa aqui, a densidade vezes o volume, vezes a gravidade, sobre a área. Bom, cortando a área com o volume, a gente tem a fórmula da pressão nos fluidos. Bom, e analisando essa fórmula aqui, a gente consegue observar que quanto maior a profundidade, maior é a pressão. E essa pressão, ela aumenta linearmente. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão é exercida nessa área. Que área? Bom, essa área aqui, essa parede da barragem. Bom, e para calcular a força da água exercida nessa parede, a gente usa a força, que é igual a pressão, vezes a área, essa área aqui. Então, a força é igual a pressão. Que pressão? Essa pressão. ρGH vezes a área, que é esta aqui. A base vezes a altura. Só que como a força exercida pela água nessa parede é triangular, então a gente precisa colocar sobre 2, porque é a área, né? Se fosse um retângulo, seria a base vezes a altura, mas aí como é um triângulo, a gente precisa dividir isso por 2. Então essa é a fórmula que a gente usa para calcular a força da água exercida na parede de uma barragem. A gente pode usar também essa fórmula convencional, só que a gente precisa lembrar que é dividida por 2, porque o formato é um triângulo, né? Então a força exercida pela água é triangular. Também tem barragens com este formato aqui, trapezoidal. E aí isso vai variar também, tá? E como a gente viu que a pressão varia conforme a profundidade, é por isso que a gente aplica as integrais definidas em cálculos de barragens. Vamos resolver um exercício rápido para fixar o conceito? Uma parede de barragem de 10 metros de altura e 20 metros de largura. Sabendo que a água atinge completamente essa altura, qual é a força exercida? Qual é a força total exercida pela água sobre essa parede? Então aqui a gente tem que a altura da água é 10 metros, a largura da parede é 20 metros, a densidade da água é 1000 kilonewtons por metro cúbico e a gravidade 9,8 metros por segundo. Aqui a gente tem a força total. A gente vai usar nesse exercício essa fórmula, que é força total é igual à densidade da água vezes a gravidade vezes esse H centro e vezes a área.
Esse H-centro é a profundidade até o centro da parede. Que no caso é 5 metros. A área a gente tem que H vezes o L, que é 10 metros vezes 20 metros da parede, que dá 200 metros quadrados. E agora, aplicando essa fórmula, a gente tem que F é igual a 1000, que é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes o H-centro, que é 5, vezes a área, que é 200 metros quadrados. Essa conta vai resultar em 9.800.000 newtons, ou 9,8 meganewton. Bom, agora vamos a um exemplo de força hidrostática. Aqui temos uma barragem trapezoidal na vertical, com a água exercendo força hidrostática na parte interna, uma base de 30 metros e o topo de 20 metros e a altura de 15 metros. Aqui temos a densidade da água como 1000 kg por metros cúbicos e vamos à fórmula da pressão. Vamos usar a fórmula da pressão, dita antes, que é a densidade da água vezes a gravidade vezes y, que é a nossa variável. Aqui temos a fórmula da força hidrostática. Integral de A a B, pressão vezes a largura da parede em função da profundidade y. Bom, para o cálculo da profundidade da parede, temos Ly igual a My mais C, onde M é o coeficiente angular e C é o coeficiente linear. E aí, para L na profundidade 0, temos 30 metros, a base da nossa barragem. E para Y valendo 15, que é a profundidade, temos 20, que é o topo da barragem. Então, quando L e Y valer 30, temos M vezes 0 mais C. E quando L e Y valer 20, temos M vezes 15 mais C. E aí, para calcular o M, fazemos uma manipulação algébrica, fica 20 menos 30 sobre 15, simplificamos, menos 2 sobre 3. E aí, voltamos à nossa integral. E aí, o nosso intervalo vai ser de 0 a 15, que é a nossa diferença de profundidade. Então, aplicamos a fórmula. Aqui, a fórmula da pressão, né, que é o nosso P, e o Ly a gente acha, né, através da fórmula Ly igual a My mais C, a gente achou o M, e aí voltamos à fórmula com o menos 2 sobre 3 vezes Y mais 30, que 30 é o nosso coeficiente linear, que é a base da nossa barragem. Aí aplicamos na fórmula, e aí fazendo manipulação algébrica, usando as propriedades da integral, colocando o 9.800 para fora da integral, abrimos o Y vezes menos 2 sobre 3, Y mais 30, né, Y na integral, e abrimos e resolvemos a integral. E posteriormente aplicamos os intervalos através do teorema fundamental do cálculo, que aqui dá 2.625. E aí a nossa força final é 9.800 vezes 2.625 igual a 25.725 meganewton. Então é isso, nossa força hidrostática é 25.725 meganewtons. E é claro que um projeto real de barragem
fatores são considerados, como a forma exata da barragem e a variação do nível da água. Nosso exemplo é exemplificado apenas para a demonstração da aplicação da integral, e como que isso é útil na engenharia civil e fundamental para nós engenheiros civis. Um exemplo prático de tudo que foi falado até agora é a usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo. Essa barragem ela tem quase 200 metros de altura e ela foi projetada levando em consideração exatamente a variação da pressão com a profundidade. E os engenheiros eles utilizaram cálculos de integrais para somar as forças que a água exerce em cada ponto da parede dessa barragem. Então, com isso foi possível identificar o centro da pressão e o ponto onde cada força resultante da água atua e projetar a espessura ideal da estrutura, porque ela tem que ser maior, especialmente nessa camada mais baixa, para suportar essa pressão. E todo esse processo ele é necessário e foi necessário para que essa usina, essa barragem esteja até hoje firme depois de 40 anos de construção. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu na barragem de Brumadinho, que aconteceu uma tragédia onde a barragem rompeu devido a uma subpressão causada por um processo de liquefação, resultou na subpressão das duas paredes da barragem, nas paredes internas, e ela veio a se romper. Ou seja, quando tem um mau monitoramento ou às vezes um problema técnico, essa pressão hidrostática apresenta um problema muito grave, tanto para esse problema pode ser muito grave quando ela é não controlada ou mal monitorada, apresenta muitos riscos. Ou seja, esses dois exemplos ilustram com clareza como a pressão hidrostática deve ser levada a sério na engenharia. Quando bem compreendida e aplicada, como em Itaipu, ela garante a estabilidade e a longevidade da construção. Concluindo o que foi abordado neste trabalho, temos que a pressão, que é a razão entre força aplicada e área de contato, aumenta com a profundidade dos fluidos líquidos presentes nas barragens, devido ao peso do fluido que se encontra acima de um ponto considerado. Quanto mais fundo, maior o peso e, portanto, maior a pressão. A pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido em repouso. Ela é proporcional à profundidade e à densidade do fluido. Por isso, para relacionarmos pressão e profundidade, precisamos usar a fórmula P igual a PGH, que foi explicada no decorrer do vídeo. A pressão hidrostática é fundamental no dimensionamento de estruturas hidráulicas como as barragens, pois ela determina a força que a água exerce sobre as paredes e a base da estrutura. Esta pressão, que aumenta com a profundidade, precisa ser considerada no cálculo da estabilidade da barragem, pois segura que ela não se ruíne com a ação da água. Alguns pontos que precisamos considerar são que as paredes da barragem precisam ser grossas o suficiente para suportar a pressão hidrostática que atua na base da barragem, e a fundação deve ser projetada para suportar a carga da barragem e a pressão hidrostática que atua na parte inferior. Com isso, nós concluímos o nosso trabalho, mas eu convido vocês a refletirem um pouco sobre pressão hidrostática na engenharia civil em outros meios, como reservatórios e canais. Comentando um pouco sobre reservatórios, que são estruturas projetadas para armazenar algum elemento para fins específicos, temos que a pressão hidrostática determina as forças atuantes nas paredes e no fundo da estrutura, que é diretamente proporcional à profundidade e à densidade do fluido. A pressão hidrostática precisa ser considerada para garantir estabilidade e durabilidade da estrutura, evitando colapsos ou deformações excessivas. Alguns pontos que precisamos considerar são que a pressão hidrostática é a principal força atuante nas paredes, no fundo e nas outras estruturas, e deve-se levar em conta cargas como cargas do vento, cargas sísmicas, eventuais cargas concentradas e até mesmo o peso da estrutura. Na parte dos canais,
que são construções naturais ou artificiais que conduzem água ou outros fluidos, temos que a pressão hidrostática é um fator crucial para garantir a estabilidade e segurança da estrutura. Nos canais, a força atua nas paredes e no fundo do canal, especialmente sobre níveis de água elevados ou sobre condições de inundações. Alguns pontos que precisamos considerar nos canais são que a pressão hidrostática pode gerar tensões na parede do canal, especialmente em elevações e falhas no revestimento. Em fundações sensíveis, a pressão hidrostática pode causar levantamento do fundo, levando a instabilidade e danos. Em casos de inundações ou sobre níveis de águas elevados, a pressão hidrostática pode gerar danos irreversíveis. Em canais revestidos, a pressão hidrostática pode levar à infiltração de água, causando erosão e danos ao revestimento. Em resumo, temos que, independente da estrutura, a pressão hidrostática é o principal método para determinar a força atuante sobre um ponto, e é de suma importância considerá-la para garantir a estabilidade, durabilidade e segurança de uma estrutura. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Tchau!